Da Igreja Batista Bíblica, ali no IPCEP, louvado seja o nome do Senhor por ele estar aqui nessa noite e atendido o nosso convite, juntamente também com o seu grupo de louvor. Que Deus o use nessa noite e que ele traga a palavra que o Senhor colocou no seu coração para a edificação da Igreja do Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém. Que bom poder estar aqui revendo alguns dos irmãos, revendo o pastor Arnóbio, pastor Abinadar, conhecendo aí o pastor Jurandir, pastor Célio, se eu não errei o nome, né? Revendo o pastor Fábio. Somos vizinhos de bairro, mas nos conhecemos em Campinas em 2019. De lá para cá eu prego aqui e ele prega lá, então louvado seja Deus. Rever o meu amigo Dinho. Ele me conheceu quando eu tinha 40 quilos a menos. Cadê Dinho? Aê, Dinho. Então, se você me viu há 30 anos atrás, não sou eu estou mais bonito agora. Aleluias. Louvado seja Deus, né? Então, que bom poder estar com vocês. Rever também um irmão, o diácono, né? Eu estive lá em Bezerros, a convite do pastor Fábio, né? Então, que bom. E estar com o povo da nossa igreja, uma parte, em comunhão com os irmãos, esse povo lindo, lá do IPCEP, povo mais lindo do planeta Terra, o povo do IPCEP. Igual com o Jardim Jordão, amém? Aí tá certo. Igual com a Quinta Igreja, igual lá com o Encruzilhado de São João. Eu não sou besta que não vou perder a oportunidade de falar para vocês, né? Que maravilha poder estar com o povo lindo do Senhor, né? 56 anos de vida desta igreja. Agradeço, pastor Fábio, pelo convite, né? Uma grande responsabilidade. Irmãos que vieram de Caruaru, Encruzilhada de São João, bem distante. Nós estamos aqui pertinho, mas vocês vieram de longe, então, louvado seja Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, gratos aos irmãos, à igreja pela receptividade, pelos irmãos aí da música que providenciaram alguns instrumentos de última hora para algumas pessoas da nossa igreja. Então, fico grato em estar com os irmãos. E como diz o salmista, no Salmo de número 19, também estou com frio, pastor. Eu não sei vocês, eu estou com frio também. Eu estou todo empacotado, geralmente eu não vou assim para a igreja não. Eu vim hoje porque é aniversário, a minha esposa disse, tu não vai informal não, está na tua igreja não, vai para lá de terno e paletó. Eu digo, eu vou, eu tenho que obedecer. Camarada bem casado, a mulher manda nele 90%. É só 10% que a gente manda. Então eu estou com frio também. Aleluia, viu? Menino. É o quê, irmã? Acertou, não foi aí? Acertou. Então, eu vou por ela, irmã. Isso é uma maravilha na minha vida, essa é minha esposa. É a estrela que apareceu na minha vida em 1998. Mas como diz a palavra do Senhor, no Salmo de número 19, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome por esta reunião de salvos na pessoa de Cristo. Ó Deus, obrigado por 56 anos de vida desta igreja. Pai, nós te agradecemos porque o teu povo continua esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, como foi cantado. Continua a abençoar a vida desta igreja e de cada igreja aqui presente. Teu povo reunido no teu nome. Por isso nós oramos agora, Senhor, para que a tua palavra fale
poderosamente aos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Há uma história, acredito que seja real, de um homem chamado Ali Hafed. Ele mora lá pelo lado do Oriente Médio, morava. Ele era um homem que se considerava rico, porque ele tinha uma terra, ele tinha alguns mantimentos, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha uma família. Ele considerava-se rico. Só que em determinado momento, numa terra, numa fazenda ao lado, foi descoberto algo maravilhoso. Algo que no meio das coisas brilhava. Era algo muito lindo, muito maravilhoso. Ele descobriu aquilo e eram diamantes. E aquele homem começou a passar por vários pensamentos e dificuldades. Porque ele agora não se considerava rico. Ele não se considerava um homem feliz. Porque ele queria encontrar, assim como na fazenda ao lado, aqueles diamantes, aquelas pedras que brilhavam profundamente e que tinham um grande valor comercial. Então aquele homem fez o seguinte: como não conseguiu achar na sua terra, ele pegou as suas coisas, deixou a esposa, deixou os filhos, deixou a família, foi embora de casa, saiu, foi à procura dos diamantes. Então ele andou por várias terras, não encontrando, agora sem dinheiro, sem ninguém, sem vida, deprimido, caiu e morreu. Mas pouco tempo depois, foram encontrados jazidas de diamantes na sua terra. Ele havia procurado pelo mundo todo, mas ele tinha dentro da sua própria terra diamantes, esses diamantes que se tornaram essa mina, esse lugar, como a maior mina de diamantes do mundo, que forneceu diamantes para as joias da coroa da Inglaterra, para o czar e a czarina da Rússia, e tantas outras joias que até hoje são apreciadas. Essa é uma história que, para mim, eu considero como real, mas aquele homem foi procurar em todos os lugares, mas ele não sabia que dentro da sua própria terra, na sua vida e na sua família, tinha todas as riquezas. E ainda assim, as jazidas e as minas chamadas Golconda, as maiores minas de diamantes do mundo, porque ele não percebeu que deveria florescer onde ele estava plantado. E hoje nós vamos aprender: floresça onde você está plantado, para glorificar a Cristo e viver pela igreja. O texto é o texto que nós já lemos hoje, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. É o tema, é a divisa da igreja, que diz assim: se você puder acompanhar, acompanhe e deixe o seu texto aberto. Nós vamos passar por alguns versículos da palavra de Deus, aqui na epístola de Paulo aos Colossenses. Se não, preste atenção. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Florescer, em primeiro lugar, para andar em Cristo, viver nele, porque Cristo mostra toda a sua superioridade, mas Paulo, escrevendo a esta igreja, a igreja em Colossos, a igreja que precisava receber uma palavra, ele escreve as 12 superioridades de Cristo,
dos versículos 15 a 20 do capítulo 1 de Colossenses, Colossenses 1 de 15 a 20, ele diz assim: este é, falando de Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, quando nós somos chamados a florescer onde nós estamos plantados, nós precisamos andar e saber quem Cristo é. Ele é o Deus de toda a criação. Aqui Paulo mostra toda a superioridade. Nós estamos reunidos em nome de Cristo, nós vivemos para Cristo, nós fomos salvos e resgatados por Cristo, nós temos uma nova esperança, nós temos um futuro, nós temos uma glória que a nós será revelada. A igreja espera vir dos céus o seu Salvador, o seu Redentor, o seu que vai levá-lo para o céu. Nós cantamos hoje aqui. Então, quando a igreja, e você que faz parte de qualquer igreja, a igreja em Jardim Jordão, a quinta igreja em Caruaru, Encruzilhada de São João, Ipicep, Alto do Pascoal, Bezerros, deve perceber e olhar para Cristo e saber que nós podemos andar nele, porque ele é tudo em todas as coisas e tudo foi feito por meio dele. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o Deus da igreja, ele é que leva a igreja adiante. Nós estamos de pé porque Cristo é o nosso Deus. Então, percebamos isso. A igreja nunca ficará órfã. A igreja sempre será vitoriosa. E viver para Cristo e florescer é reconhecer quem ele é. E viver para ele, andar nele, é nós sermos dirigidos naquilo que é mais oculto. A parte mais importante da nossa vida é aquela que só Deus vê. Porque vocês não me conhecem. Eu posso estar bem apresentável aqui, mas só quem conhece o meu coração é Deus. E o que Deus quer, e que Jesus quer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo querem, é que o nosso coração, naquele escondidinho da nossa vida, seja Ele que glorifica Jesus Cristo. E nós precisamos mostrar e andar. E eu pude perceber no texto da divisa 3 coisas. A primeira é viver, andar, é ir para frente. E andar é mostrar-se, é dar-se a conhecer. E aí eu já contei essa história para a igreja, lá no Ipicep. Havia um homem, um náufrago, que ele ficou muito tempo numa ilha sozinho. Então ele construiu uma cabana para ele. Depois ele construiu uma segunda cabana na sua igreja. Depois de passar muito tempo, chegaram os seus resgatadores. E eles conseguiram chegar lá, só que tinha 3 cabanas. E aí, depois que fizeram os primeiros socorros, perguntaram para ele: qual é a primeira cabana? Ele respondeu: a primeira cabana é a minha casa. A segunda cabana? Ele respondeu: é a minha igreja. Aí o rapaz perguntou: e a terceira cabana qual é? Isso é a minha outra igreja, que eu saí dessa e fui para outra. O que é que isso nos ensina, irmãos? Para a igreja em Jardim Jordão e qualquer igreja que está aqui presente, porque aqui vai dizer que nós devemos viver os sofrimentos de Cristo, nós devemos amar e perdoar uns aos outros, devemos andar juntos, devemos suportar os outros, nós devemos viver com os outros, nós devemos estar com os outros. Então, tem muita gente na igreja que
complica as coisas, então seja um membro de igreja descomplicado. Não complique, não queira sair da sua igreja porque está faltando alguma coisa, ou porque algo aconteceu, é porque o seu nome não está em evidência, ou porque você não tem oportunidade, tem muito campo para a gente servir, tem muitas vidas para a gente salvar, tem muitos ministérios para a gente fazer. Então, não seja, se descomplique, ame mais, testemunhe ao mundo, porque muitas pessoas que hoje estão do lado de fora olham para as nossas vidas. Nós somos cartas vivas que são lidas pelas pessoas. As pessoas não leem a Bíblia, mas leem as nossas vidas. Então, para nós que devemos florescer onde nós estivermos plantados, o nosso testemunho deve ser vivo, o nosso testemunho deve ser bonito, o nosso testemunho deve ser de homens e mulheres de Deus que andam com o Senhor acima de toda e qualquer coisa, porque quando as pessoas forem ler a Bíblia através de nós, elas vão ver, essa pessoa é diferente, eu quero conhecer esse Deus, eu quero viver esse Deus, como esse rapaz aqui testemunhou que estava dirigindo do pastor Fábio, e tem muita gente lá, pastor, fazendo 5 a 5 lá na nossa igreja, que o irmão citou lá em janeiro. Então, a única Bíblia que aquele irmão que estava dirigindo o culto, o diácono, lia era a vida do pastor Fábio, ainda jovem. Se ele lesse de forma diferente, se ele fosse um irmão que não valesse nada, ele não estaria aqui, mas pelo contrário, ele orou, ele ficou de joelhos, e hoje houve esse testemunho maravilhoso, de dizer, eu sou salvo através do meu amigo. Então que a gente seja assim, para os nossos amigos, andando em Cristo, vivendo por Cristo, florescendo, seja em Bezerros, seja em Caruaru, seja em Encruzilhada de São João, seja no Jardim Jordão, seja no Ipicep, seja em qualquer lugar, no Cordeiro, onde nós estivermos, que a luz de Cristo brilhe nas nossas vidas e que as pessoas vejam que nós somos diferentes. E o texto continua, Colossenses 2:7 diz assim, nele enraizados ou firmados, plantados, nós precisamos, para florescer, termos raízes. Eu me lembro de um pastor que já partiu para a glória, ele contou que estava nos Estados Unidos com o amigo dele e andava no carro, e lá tem aquelas coisas, né? Nós estamos vivendo mais ou menos parecido, né? Algumas coisas estão aparecendo no nosso Brasil, mas lá tem aqueles tufões. Ele disse que estava andando de carro e via, daqui a pouco ele via uma casa passar. Daqui a pouco ele viu uma vaca. Daqui a pouco ele viu um carro. Ele disse, meu Deus do céu, vou encontrar com o Senhor hoje. Deus vai nos levar. Mas só que passou e ficou uma árvorezinha lá de pé. A árvore ficou de pé. Uma árvore fininha, magrinha, estava lá em pé. E ele disse, porque aquela árvore tinha raízes profundas. Então, para florescer onde estamos plantados, irmãos, nós precisamos de raízes profundas. Precisamos nos enraizar em Cristo, nos radicar em Cristo. Devemos estar prontos a viver para Cristo. E nós, muitas vezes, não estamos firmes nas crises, nas doenças, nas enfermidades, nas notícias ruins. Uma vez dando aula lá na nossa igreja, qual é o que você mais teme? É receber uma ligação no meio da noite. Receber uma ligação no meio da noite, você já sabe, né? É bronca. Mas a crise que vier, irmãos, o que vier para nós devemos estar firmados no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele acalmou o mar violento. Ele governa o céu e a terra, Ele governa a igreja. Nós passamos por um período de pandemia difícil para todos nós. Eu perdi um primo com 42 anos de idade, amigos de criança, de adolescência, andávamos e jogávamos bola. Foi duro para nós, foi uma crise tremenda. Eu acho que alguém aqui teve perdas irreparáveis nesses últimos anos, mas nós ainda podemos ficar de pé. As crises não fazem as pessoas,
elas apenas revelam quem são. Muitos crentes foram revelados pela pandemia, mas nós estamos aqui porque Deus está conosco. Nós estamos com as raízes profundas, nós buscamos na palavra. Quando vem uma notícia ruim, nós vamos dizer: Senhor, eu não entendo, eu não sei o que é que está acontecendo, o que é que está havendo com a nossa vida. E Deus muitas vezes faz assim conosco, Ele nos quebra para nos humilhar, para nós ficarmos lá embaixo, mas para que nós possamos fazer o seguinte: eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta da igreja, eu não dou conta de ser um crente fiel e verdadeiro. Mas quando você fizer isso, pode ter certeza que as suas raízes estarão crescendo lá para baixo, e você vai ficar de pé em todas as crises, e você vai florescer, e Deus vai ser glorificado através da sua história. Devemos, irmãos, ficar firmes nas doutrinas. Eu já li aqui sobre quem era Jesus, ou as 12 superioridades de Cristo nos ensinos. Tem muita coisa esquisita por aí agora, né? Tem muita coisa esquisita dizendo que você é o ponto fraco de Deus, você é isso, você é aquilo. Tem muita coisa dizendo que Cristo não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Tem muita coisa entrando na vida das igrejas. Mas nós, se estivermos enraizados na palavra, como disse Paulo a Epáfras a Colossenses 1:7, segundo fostes instruídos por Epáfras, ele ensinou, e eles estavam firmes em Jesus. Eles estavam enraizados. Nenhum vento de doutrina sopra e nos derruba. Por quê? Porque nós estamos com as nossas raízes profundas em Jesus Cristo. Então aprofunde suas raízes. Quando o problema vier, quando o ensinamento errado vier, vá para a palavra, vá para a Bíblia, consulte a Bíblia, consulte o seu pastor, consulte o diácono da sua igreja, consulte um irmão mais velho, consulte um irmão mais experiente, mas não deixe ser levado por essas doutrinas, esses ensinos falsos. Fique firme, continue, persevere, que você vai florescer e a sua igreja vai ser uma bênção na vida da sua comunidade. Firmes na obra. Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz assim: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E muitas pessoas dizem assim: hoje tem um movimento, né? Movimento dos desigrejados. Já ouviu falar nesse movimento? Com pessoas que não querem mais saber da igreja, mas aqui o texto diz que Cristo e Paulo sofreram pela igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós devemos ficar firmes na igreja. O que é que você precisa fazer para a sua igreja ir mais adiante? Você tem que se colocar à disposição. Nós esperamos uma igreja empolgante, mobilizada, viva, poderosa, dependente de Deus, uma igreja que aguarda o Senhor Jesus Cristo. Cada pastor aqui espera isso. Então que você entenda o que é a igreja somos nós, parte do corpo de Cristo. Então vamos aprofundar as nossas raízes na nossa igreja. Nada pode ser motivo para a gente sair: mas eu não gosto do pastor, porque o pastor hoje não olhou para mim. Eu não gosto do irmão, porque parece que ele falou de mim. Não faça isso, meu irmão. Aprofunde suas raízes, fique firme, persevere, seja uma igreja viva, empolgante. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos, se coloque de joelhos, diga: Deus, vamos fazer o 5-5, vamos ganhar pessoas, vamos mudar o Jardim Jordão, vamos mudar o Jordão, vamos mudar o Recife, vamos mudar Pernambuco. Nós vamos enviar missionários para o país todo, para o mundo todo, porque essa igreja deve ser viva, poderosa, empolgante e dependente de Deus. Fique firme, enraize-se, coloque a sua raiz lá no fundo, na palavra de Deus. E o texto continua e diz: e edificados e confirmados na fé. É interessante, não é, irmãos? Que nós
E aqui foi o que eu peguei. Viver nele é andar na horizontal, enraizados para baixo e edificados. Eu não conheço edifício para baixo, eu conheço para cima, né? Só se você for no Japão, deve ter, né? Para baixo. Mas o nosso aqui, se cavar da água, daqui no Jordão também, e cavar meio metro da água, lá no Ipicep, não precisa nem cavar, a água inunda a gente todinho. Na Avenida Recife, onde eu moro, em todo canto, eu vi aquele negócio, o cara passando, tá tudo bem, o cara entra na Avenida Recife, tá tudo bem, hein? Morreu. Então é o Recife todo debaixo da água, né? Então se edifica para cima. Por quê? Para a gente florescer onde a gente está plantado, a gente não deve olhar na horizontal, a gente não deve olhar para baixo, a gente deve olhar para o alto. Porque aquele que governa a história, o tempo, o século dos séculos, é aquele que governa a nossa vida e que vive dentro de nós. Porque o Pai enviou o Filho é Emanuel, Deus conosco, e o Espírito Santo é Deus em nós. Me pergunte como é que eu sei isso. Eu não sei, meu irmão. Eu só sei que o Espírito Santo habita na vida de todo aquele que aceita Cristo como Salvador. Que maravilha. Aí a gente muda do foco para cá, para o foco vertical. Então, edificados, construídos, a nossa cabeça deve voltar-se para o alto. A nossa cabeça deve voltar para o céu. A nossa cabeça deve se voltar para Deus, não para o aqui, para o agora, porque o tempo passa. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Domingo eu contei para a igreja. Eu ganhei um sapato de meio-dia, porque pastor antes já está na atividade. Eu ganhei de meio-dia. 2 horas na casa do meu sogro, eu já estava com um sapato novo. A minha esposa viesse com novo, eu sei lá se eu vou viver, se eu vou atravessar os portais. Eu não sei. O sapato novo eu não deixo, não. O cara vai usar, o meu vai ser velho. Não é não? A usada, eu já usei. E eu sei. Eu não sei, irmãos. Mas a nossa cabeça deve estar onde? No céu. Nós aguardamos o quê? Do céu, uma nova cidade. Nós aguardamos do céu o nosso Redentor. Nós vivemos para o céu, nós vivemos pelo céu e nós vamos para o céu. Então mude a sua cabeça do aqui e do agora e floresça onde você está plantado e viva para o céu, glorificando aquele que está no trono, no lugar, lá em cima, no terceiro céu e que governa todas as coisas e que é o Deus que habita dentro de nós. Mãos e pés, aí é difícil, não é não? Florescer onde a gente está plantado, mas a gente precisa de mão e precisa de pés. A igreja não funciona sozinha com 2 ou 3 pessoas. Dizem que apenas 20% dos membros da igreja é que levam a igreja adiante. Lá na igreja, está melhorando agora. Mais uma vez eu conversei com uma irmã da nossa igreja de pastor, não chega nem a 10. Fiquei, aleluia, então vamos orar para o negócio aumentar, né? Mas a gente precisa de mãos e pés, de pessoas para trabalhar, não se engaje, faça alguma coisa diferente, faça algo para cima. Em último lugar, edificados no coração. E aí a minha memória fotográfica, eu acho fantástica, de uma série chamada The Chosen. A cena mais impressionante para mim é quando Jesus conversa com João Batista e João vai para ser martirizado e morto por Herodes. E aí eles conversam os dois. E João é daquele jeito meio louco. Bate um papo com ele, eu não aguento, você não faz nada. Está na hora. Aí no final eu acho interessante, ele disse, eu estou brigando com você, Jesus. Porque os dois eram primos, né? Não porque eu sou assim mesmo.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente brigou, mas você sabe, a minha vida é sua e o meu coração é seu. Que a gente tenha essa decisão. Florescer onde está plantado. Acima de tudo e de todas as coisas, possamos dizer hoje a Jesus: a minha vida é sua e o meu coração é teu. Nada vai me tirar disso. Nada. Então, para a gente florescer, para não ser um Ali Rafed, podemos ser um Moisés. E aí eu só conheço aqui Célio, Fábio, Dinho, né? Lá na nossa igreja, os nomes. A gente pode ser um Moisés. E a gente pode dizer: Senhor, eu quero florescer onde eu estou plantado. Porque eu amo o Senhor de todo o meu coração. Que assim seja aqui em Jardim Jordão. E fico feliz de uma igreja empolgante, viva. E que seja assim. E que o templo não dê mais, né, irmãos? Quando eu vier outra vez pregar aqui no aniversário, o pastor Fábio vai dizer: pastor, a gente mudou. Não dá mais não aqui não, vai ter que aumentar o templo. De pessoas salvas, pecadoras, mas salvas pela graça de Cristo. Que Deus abençoe nos 56 anos de vida da igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar?